Este exemplar, que saiu da fábrica da Jaguar em meados de outubro, tem o número de chassis 875-807. Quando chegou a Portugal, recebeu esta matrícula BA 6162, que também, como sabem, em Portugal passou a fazer parte da sua identidade. Hoje estou aqui para vos apresentar um automóvel com uma história fantástica. Trata-se de um Jaguar E OTS, um Open Two-Seater, que veio para Portugal no final de 1961. Foi o quinto Jaguar E a chegar a Portugal, mas foi o primeiro a ser utilizado em competição. Acontece que este automóvel veio para um proprietário muito especial. Manuel Nogueira Pinto, mais conhecido por Mané, era um piloto português que comprou o Jaguar E um bocadinho como prenda de casamento antecipada, mas também com a expectativa de poder voltar a correr. O Jaguar E era um carro de estrada, é um grande turismo, neste caso na versão descapotável. No entanto, as suas características técnicas permitiam que fosse quase de imediato um automóvel que podia ser utilizado também em competição. Este Jaguar é completamente diferente dos outros Jaguar que eu conduzi, que eram todos automóveis de estrada com diferentes níveis de preparação. Este é realmente um carro de corrida, enfim, com muito mais rápido, muito mais potente. Eu utilizei tanto a caixa moça original no 3.8 como também no 4.2 e esta não tem nada a ver, é uma caixa muito mais rápida, toda sincronizada e o som do motor é incrível. A forma como sobe de rotação não tem nada a ver com a dos outros Jaguar que eu conduzi. É incrível, é um carro de corrida, um motor trabalhado, caixa super rápida. É realmente um automóvel fantástico que, naturalmente, para se tirar todo o potencial, só mesmo em circuito. Mal tinha chegado, 15 dias ou 20 dias depois, já estava a ser utilizado em competição no Rally de Abertura do Sporting Clube Portugal, em janeiro de 1962, onde o Mané Nogueira Pinto conseguiu, navegado pelo Manecas Mosselec, o seu grande amigo, conseguiu ficar em segundo lugar da geral e em primeiro na categoria GT. Mas Mané Nogueira Pinto era sobretudo um piloto de circuitos e o Jaguar E mostrou-se uma excelente máquina nessa temporada de 1962. O primeiro circuito onde este Jaguar E foi utilizado foi o Lourdelo do Ouro, um circuito que se pretendia que substituísse a ausência do circuito da Boa Vista, que foi utilizado pela última vez em 1960. Mas este circuito Lourdelo do Ouro era bastante diferente em características, era mais curto, tinha apenas cerca de 1,5 km de extensão, era bastante estreito, mas para Portugal, que não tinha circuitos permanentes, acabava por ser uma boa alternativa e uma forma de ter os pilotos também a exercitarem-se em circuito. Depois desta experiência no circuito Lourdelo do Ouro, Mané Nogueira Pinto despachou o carro para a África, primeiro para Angola, onde correu em Luanda, no circuito de Fortaleza, e depois também no circuito de Nova Lisboa, mas depois disso Mané Nogueira Pinto foi para Moçambique e correu no novo circuito de Lourenço Marques, agora Maputo, e era um circuito a estrear, com alguma participação também estrangeira, e o Mané Nogueira Pinto acabou por vencer essa prova, a sua primeira grande vitória ao volante do Jaguar E. Depois disso, voltou para Portugal
e correu também num novo circuito em Lisboa, o circuito de Montes Claros, também aqui substituindo um circuito de grande prémio, visto que o circuito de Monsanto, o grande circuito de Monsanto, deixou de ser utilizado em 1959, ano em que a Fórmula 1 visitou Lisboa, e acabou por ser substituído pelo circuito de Montes Claros, um circuito bastante mais pequenino, e aqui o Maneno Nogueira Pinto com também bastante importante oposição, com 2 Porsche, um 550 Spider e um RSK, e também um Ferrari 250 GT e um Maserati 300S, e ainda um Lotus Elite conduzido pelo extraordinário Mário de Araújo Cabral, o Nisha Cabral, e o Maneno Nogueira Pinto acabou por vencer de uma forma bastante brilhante e sem deixar margem de dúvidas este primeiro circuito de Montes Claros em 1962. Em 1963, Maneno Nogueira Pinto tinha já o seu Jaguaré bastante modificado, estava bastante reforçado, tinha mais cavalos, tinha também uma série de pequenos truques que a Palma Morgado tinha introduzido para conseguir ventilar um pouco mais alguns dos seus componentes, nomeadamente a preocupação com o diferencial traseiro. Aqui já ele corria também com a tampa da mala sempre aberta, para permitir que escoasse um pouco o calor que ficava naquelas áreas bastante castigadas do veículo. O Jaguaré é um automóvel bastante potente, já na altura contava com toda a potência e bravado do motor XK de 6 cilindros, um motor fantástico em liga leve, mas em competição naturalmente havia aqui várias formas de potenciar estas capacidades, e em 1963 este Jaguaré estava bastante mais rápido e com ele Maneno Nogueira Pinto conseguiu voltar a ganhar o circuito de Montes Claros, uma segunda vitória consecutiva, precisamente com esta decoração e com o número 9 que foi escolhido para estar na atualidade sempre presente neste automóvel. Este carro, que teve a sua história tão ligada à competição, continua a ser um carro de corrida. E este automóvel, que tem este pedigree sensacional, continua a ser um carro de corrida hoje nas corridas de históricos, e trata-se de um automóvel diferente, mas que mantém a sua identidade e a sua ligação ao período em que era o Jaguaré mais rápido, aliás, o Jaguar mais rápido em Portugal. Apesar deste vídeo ser dedicado ao Jaguaré do Maneno Nogueira Pinto e sobretudo para o mostrar e para conversar um pouco sobre ele, desta vez vamos ter aqui uma exceção e vamos ter um convidado muito especial. Trata-se do Jorge Nogueira Pinto, o filho do Maneno Nogueira Pinto, que vai estar aqui um bocadinho connosco a conversar sobre este automóvel e sobre o seu pai. Em casa vivi a vida inteira ouvi falar de automóveis, que são peças que a mim me levam a viajar no tempo e a recordar tanto o meu pai como o meu avô. Este carro tem envelhecido de forma espetacular. Quanto mais o tempo passa, parece que as linhas bonitas que o carro tem sobressaem mais. É sempre emotivo uma pessoa encontrar uma peça que pertenceu a um familiar, mas é uma alegria e uma emoção ver este carro no estado em que está e a andar. Parece quase que sinto o meu pai aqui ao pé.